Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo as mudanças na lei do divórcio, promulgada no mês passado por meio da Emenda Constitucional 66. O nosso entrevistado é o juiz Newton Teixeira Carvalho, titular há 10 anos da Primeira Vara de Família de Belo Horizonte. Doutor Newton, na prática antes procurava-se o cartório e fazia-se 2 processos. Agora reduziu-se em um só. Sim, que é o divórcio. E mais, o divórcio pode ser também no cartório, como pode ser em juízo. Então fica opção também. Porque essa lei veio facilitar, porque se fosse em juízo, eu tinha que arrolar 2 testemunhas para falar que eu estava separado de fato há mais de 2 anos. No cartório, eu tinha que pedir a declaração com firma reconhecida dessa testemunha. Então eu envolvia em questões íntimas outras pessoas. Agora acabou. Reduz a interferência do Estado na vida do cidadão e desafoga também os tribunais. Desafoga. Eu acho que o mais importante é isso, é a ausência. O Estado tem, à medida que nós crescemos, amadurecemos, o Estado tem que afastar. Isso é demonstração de maturidade, porque até então o Estado tratava nós, adultos, como crianças, não é isso? Oh, vem cá, olha para você ver o próprio promotor discordando de uma guarda compartilhada, discordando dos alimentos, o juiz interferindo. Ora, ninguém melhor do que os próprios pais para saber como que é a guarda. Na hora do casamento, o Estado interfere menos, né? Interfere bem menos. Agora, doutor Newton, eu falei a respeito do desafogando aí a carga processual dos tribunais. Eu tenho um dado aqui que em 2008 foram feitos 70 mil processos de separação. Isso também é importante. Isso é importante, ou seja, são 70 mil processos a menos, né? Custas, né? Diminui bastante para a população, para o cidadão que queira divorciar. Eu já ouvi dizer que cai em 50% desses custos. 50%, porque quem separa, obviamente, acaba se divorciando. A maioria que separa não restabelece a sociedade conjugal, ou seja, não volta a viver junto. O dado é que é menos de 0,5% desses que separam que voltam a viver junto. Qual que é o custo hoje? O custo depende dos bens. O mínimo é de R$120, podendo chegar até 15, 16 mil, principalmente se tiver bens a partilhar. E após a promulgação dessa nova lei, o senhor percebeu que houve aumento em pedidos de divórcio na vara do senhor? Não, não houve. Isso é uma ilusão também. Essa discussão aconteceu quando o divórcio veio para o Brasil pelo senador Nelson Carneiro em 77. Falar, vai ser uma enxurrada de divórcio. Não foi, foi tudo normal. Também está lá o fórum normal, pelo contrário, vai diminuir o serviço, conforme falamos antes, porque não tem a exigência prévia da separação. O senhor falou do senador Nelson Carneiro aí, ocorreu uma coisa interessante sobre a evolução histórica do divórcio no país. Foi em 77, né? 77 e podendo divorciar uma vez só. E de lá para cá? A Constituição de 88 permitiu o divórcio N vezes. E agora acabou o requisito prévio de separação. Então é uma evolução. Da experiência que o senhor tem na vara de família, de 10 anos já, o senhor já viu algum casal que procurou a separação e que retomou o matrimônio depois? Chega a menos de 0,5%. Já teve casal que restabeleceu sociedade conjugal e posteriormente separou e divorciou. Não deu certo pela segunda vez. Agora, é menos de 0,5%. Então, o número de pessoas que não voltam a conviver é enorme. Então, para que esse requisito prévio da separação? Entra aquela segunda opção. Se é só 0,5%, se esse 0,5% encantou-se novamente com o ex, que case com ele, não tem problema algum. O Estado não vai atrapalhar por conta disso, né? Para casar N Agora, vezes. como que fica, doutor Newton, a situação dos casais cujos processos estavam em andamento antes da aprovação dessa promulgação dessa nova lei? O IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, já fechou questão no sentido de que não há separação mais desde essa emenda constitucional aludida por você. Ou seja, no Brasil hoje nós só temos divórcio. Há uma minoria discordando, infelizmente. Mas então, o que nós estamos fazendo lá na primeira vara de família? O processo de separação em andamento, nós estamos dando um prazo para que os advogados aditem aquela petição inicial e transformem em divórcio. Transformado em divórcio, segue o processo. Se não transformado
em divórcio extingue, porque há impossibilidade jurídica de separação no direito brasileiro após essa emenda constitucional que ocorreu em julho. Como o processo agora é muito rápido, eu deixei uma pergunta para o senhor no bloco anterior. Como que ficam situações como o pagamento da pensão, a partilha dos bens, se já não há mais um contrato, se não tem mais um vínculo conjugal? No divórcio, eu já posso estabelecer, por acordo, por consenso, partilha, alimentos, divisão, né, de bens, guarda, visita. Agora, se não tiver consenso, se não for amigável, propõe o divórcio litigioso, houve consenso no divórcio, o juiz já decreta, e os demais pedidos de guarda, de alimentos, seguem naqueles próprios autos, sem maiores traumas. Então a parte não fica prejudicada por conta disso, não? Não fica até beneficiado, porque o que acontecia antes na separação? Tinha que discutir culpa, achar um culpado para separar. Então eu expunha a minha vida privada nos tribunais. Hoje isso ficou entre o casal. E como que fica a questão do patrimônio também? Deixa de ser dilapidado por conta dessa culpa, por conta desse processo traumático de um processo longo, né? Que já é de imediato, né? Então faz a partilha mais rapidamente possível. Ou se não for possível, você pode pedir até a partilha numa ação própria. Que para desvincular, para acabar com esse vínculo matrimonial, você simplesmente já pode pedir o divórcio. E depois, em ação própria, você pode pedir partilha, você pode pedir alimentos para os filhos, você pode regulamentar as visitas. A lei atua no plano civil aí, doutor Newton, mas naturalmente vai influenciar os conceitos e as posições da igreja. O senhor acredita nisso? Muito. O divórcio, aí houve uma mudança cultural, né, mudanças de paradigmas, que tem que haver mudança de conceito religioso, tem que haver mudança de conceito perante a sociedade. E a maneira aí que o legislador quis, a tradução, seria no sentido de que nós devemos casar, estarmos casados, tomara que o casamento seja uma vez só, mas se realmente não deu certo, se desgastou, se findou o afeto, que separe. Ele não quer mais aquela manutenção de um casamento artificial. Não deu certo, separa. Mas não significa isso que ele está liberando tudo, ele está apenas chamando o cônjuge para a responsabilidade. Vamos conversar, vamos tentar salvar o casamento, mas se realmente depois não foi possível, vamos nos divorciar. Tudo, inclusive podemos continuar amigos, né? Doutor Newton, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse sobre algumas situações. Tem pessoas reclamando de insegurança jurídica da nova lei por conta de algumas lacunas ou problemas de interpretação. Deixa eu falar sobre isso para a gente no próximo bloco.